Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Se você tem sido edificado por estes vídeos ou outros vídeos, inscreva-se nesse canal, não deixem de apertar o sininho para que você possa ser notificado de novas atualizações e compartilhe. O objetivo aqui é que a palavra de Deus seja exposta, não importa a mídia social. Então nós vamos hoje falar sobre um tema um tanto que curioso: coma o livro. Isto mesmo, coma o livro. Que livro é este? Por que eu devo comê-lo? Será que eu devo interpretar isso de uma forma denotativa, ao pé da letra? Fica até o final desse vídeo e você entenderá perfeitamente. Para isto, vamos abrir as nossas Bíblias, tudo aqui é a palavra, em Apocalipse capítulo 10, versículo 9 a 11, que diz: Eu fui e pedi ao anjo o livrinho, e ele me disse: pegue o livrinho e coma-o. No seu estômago ele ficará azedo, mas na sua boca será doce como mel. Aí peguei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca ele era doce como mel, mas depois que eu engoli, o meu estômago ficou azedo. Então me disseram: você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis. João, ele estava aqui em espírito, ele foi arrebatado para que Deus revelasse a ele sobre as últimas coisas que iriam acontecer. Ele recebeu uma ordem, só você vê no versículo 8. Então a voz do céu que eu tinha ouvido falou outra vez comigo, dizendo: vá até o anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra e pegue o livro aberto que ele tem na mão. O que João fez? Ele obedeceu. Versículo 9 vai nos falar: ele foi e pediu ao anjo o livrinho. O anjo forte. Que anjo forte é este? Tem algumas características de que pode ser o próprio Jesus. Por quê? Porque ele tinha um arco-íris na cabeça, simboliza a misericórdia de Deus. Que mais? Nós vamos ler aqui no versículo 2 que ele tinha um livrinho aberto na mão, faz uma analogia, Apocalipse capítulo 5. Quem que foi digno de abrir o livro com seus 7 selos? Foi Jesus. Outra coisa que nós podemos inferir que pode ser o próprio Jesus é que ele tinha o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, dizendo que Jesus tem o controle de todas as coisas. Isso são apenas especulações. O certo é que nós aprendemos que este anjo deu uma ordem a João: pegue o livro e coma-o. Então João teve que comer, como se come uma maçã, como eu posso comer aquilo que eu gosto de digerir. Que livro é este? Este livro é a palavra de Deus, trazendo uma aplicação para nós. Nós precisamos comer a palavra de Deus. Em que sentido? Guardar no nosso coração. Não que eu vou pegar as folhas da Bíblia e começar a mastigar e engolir. Não, eu preciso fazer como Davi orienta também no capítulo 1 de Salmos: meditar dia e noite. O que é meditar? Não é simplesmente ler. Às vezes, como já aconteceu comigo, a gente pensa: eu vou ler a Bíblia 3, 4, 5 vezes, isso é bom. Mas ler muitas vezes não significa entender. Meditar está mais perto de entender a Bíblia. É eu pegar um versículo e ficar refletindo sobre este versículo, fazendo a seguinte pergunta: o que Deus quer falar comigo através deste versículo? Nós precisamos ter uma verdade em mente. O livro mais precioso do mundo é a Bíblia por uma razão, por várias razões, mas eu vou destacar uma: o autor dela está presente. Então não é um livro qualquer, é um livro vivo, porque o autor dele, que é o Espírito Santo, existe somente um autor e vários escritores. O autor dele, ele está presente quando nós lemos. É por isso que muitas vezes você tem a experiência de que aquela palavra fala para ti.
no momento que você mais precisa, porque é a palavra de Deus, é a profecia de Deus para nós. Então precisamos não simplesmente ler, temos que meditar, e não simplesmente meditar, temos que praticar. Precisamos ler para nós nos familiarizarmos com a sua palavra, meditar, e precisamos praticar. Não apenas meditar poderia incrementar aqui nesse ponto, porque às vezes nós meditamos e temos conhecimento. É bom ter conhecimento bíblico. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais deve ter o desejo de conhecer, e isto é muito bom. Porém, só conhecer a Bíblia não leva para o céu. Conhecer a Bíblia te dá argumentos, às vezes teológicos, mas isso por si só não é o suficiente. Temos que praticar a Bíblia no sentido de nos aproximar mais de Deus, no sentido de estar se preparando para se encontrar com Deus a qualquer momento. Este que é o grande objetivo, porque ler por ler não é bom, simplesmente. Meditar por meditar também é insuficiente, mas tentar viver aquilo que nós aprendemos na sua palavra. É isso que é comer a Bíblia. A minha oração é que eu e você tenha tanta fome pela palavra de Deus que a gente não consiga passar muito tempo sem ler, meditar e principalmente se esforçando para vivê-la, para nos aproximarmos mais de Deus, para ajudar outras pessoas a estarem mais perto de Deus. Então não perca tempo, invista no conhecimento da palavra, invista para que você esteja mais perto de Deus, para que você esteja mais preparado para combater o mundo, para combater o pecado, porque como nós achamos que Jesus venceu o mundo, o pecado, Jesus estava debilitado, passou muitos dias sem comer, sem beber, estava jejum total. De repente o inimigo aproveitou-se da sua fraqueza para naquele momento tentar lhe pegar em alguma palavra. E incrível que ele pegava a Bíblia e interpretava de forma correta, mas Jesus ele sempre usava a palavra de Deus de forma correta para combater aquela tentação. É isso. Quando eu sinto o desejo de pecar, eu vou lá para Gênesis e digo: o pecado está à porta, mas cabe a mim dominar. Então, se eu encher verdadeiramente o meu coração com a palavra de Deus, eu vou me tornar mais forte contra o pecado, até porque diz a palavra do Senhor: o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. Então, coma a Bíblia. É isso que o anjo está ordenando a João, porque no seu estômago ele ficará azedo, mas na sua boca será doce como mel. Como assim? A Bíblia é uma espada de dois gumes. Ou ela te faz ser doce, ou ela te faz ser azeda. Como assim? Podemos entender melhor. Quando eu leio a palavra de Deus e decido seguir os mandamentos do Senhor, eu vou estar preparado para ir para o céu. E eu vou achar aqueles ensinos doce como mel. Quanto mais eu saboreio a palavra, mais vontade eu tenho. Porém, há um outro grupo que quando lê a palavra, sente que ela é azeda. Por quê? Porque a palavra confronta a nossa vida, confronta o pecado. E muitas pessoas não querem deixar suas mais práticas. Muitas pessoas querem interpretar de forma correta porque querem aproveitar muitas vezes para enfatizar o seu erro. E a Bíblia ela não faz aliança com o pecado. A Bíblia não faz aliança com a iniquidade. Ou a gente a torna doce como mel, entendendo que eu sou pecador, que eu que preciso mudar, que eu que preciso observar ela, para que eu possa me aproximar de Deus e ir para o céu. Porém, se eu quiser usar aquele versículo, não, esse versículo não está certo, pessoas escreveram essa palavra, são ultrapassadas. Por quê? Porque muitas vezes o homem ele não aceita o confronto contra a sua própria vida pecaminosa. E para este homem,
esta mesma palavra que é doce para nós se torna azeda. Mas nós não somos como aqueles que têm essa palavra como azeda, como irrepreensível, como uma palavra que eu não posso ouvir porque me faz ir pelo caminho errado. Não, pelo contrário, eu tenho essa palavra como verdade, que me orienta para o céu. Ela não é azeda, ela é doce, mas somos nós que escolhemos o que ela vai ser para nós. Se seguirmos os caminhos do Senhor, quanto mais vontade temos de ler essa palavra e saborear. Se estamos à margem do caminho do Senhor, essa palavra será azeda, não vai ser fácil de ser engolida, até porque está me confrontando e eu não quero abandonar as minhas práticas, eu quero continuar fazendo aquilo que eu desejo e com certeza você não vai desejar ir para o céu dessa forma. Por isso que o versículo 10 diz: aí peguei o livrinho da mão do anjo e o comi, na minha boca ela era doce como mel. Sei que para você essa palavra é doce, sei que para você já fica apreensivo para aprender mais sobre ela, porque ela te traz paz, a verdadeira paz. Então me disseram: você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis. Estamos vivendo aqui, vamos entrar rapidamente no contexto do capítulo, um período de interlúdio, uma preparação para algo que há de vir. Até antes do capítulo 10 é falado de 6 trombetas, mas ainda não havia sido tocada a 7ª trombeta. Por qual razão? Porque a 7ª trombeta vai terminar com as 7 taças da ira de Deus, vai iniciar o período de ira sem misericórdia. Ou seja, Deus, Ele é muito bom, Ele não desiste de nós. Se for necessário, Ele dá 1 milhão de oportunidades para eu e você se arrepender. Porém, tem um momento que a sua misericórdia vai chegar ao fim e vai vir a sua ira. Deus, Ele já deu aqui muitas chances para o homem se arrepender. É por isso que Ele diz a João: João, eu amo a humanidade. Ele nos ama, amados. Mesmo em período de juízo que nós estamos vivendo hoje, onde Deus está nos chacoalhando, Deus, Ele nos ama. É por isso que Ele diz a João e diz para nós também: vamos aproveitar este momento para comer a Bíblia, para comer este livro precioso. Vamos aproveitar este momento para perceber quanto ela é doce, porque ela nos leva ao caminho do arrependimento. Só depois de eu ter comido a Bíblia, só depois de eu ter percebido a sua doçura, é que eu vou fazer a tarefa da igreja, anunciar a mensagem para todos, nações, raças, línguas e reis. Porque eu não posso anunciar a palavra de Deus de qualquer jeito. Eu preciso entender sobre a Bíblia. Eu preciso ter experiências com o Deus da Bíblia. Eu não posso chegar simplesmente fazer essa missão de qualquer maneira. Antes de Jesus enviar os 70, Ele preparou essas pessoas. Ele instruiu. E a maior instrução é estar na palavra de Deus. E Ele faz isto porque a sua misericórdia é muito grande. A sua longanimidade é muito grande. Aqui os homens estão tendo a oportunidade de se arrepender, porque a 7ª trombeta vai finalizar esse período de misericórdia. A 7ª trombeta vai revelar o aspecto de Deus, que é um Deus que julga, é um Deus que dá sentença. E Ele só faz isso, amados, depois de ter nos dado muitas oportunidades. Ele está dizendo para nós hoje: vamos ler a Bíblia, vamos meditar na sua palavra, vamos praticá-la, vamos perceber a sua doçura, nos arrepender e não tentar ver o lado azedo, porque nós não queremos enfrentar a verdade que está na palavra de Deus, que confronta o nosso pecado. Por quê? Porque se assim o fizermos, estaremos preparados para viver para sempre com o Senhor, e nós não vamos usufruir da sua ira, que está por vir aqui no livro de Apocalipse.
Porque a gente vai observar que hoje, ou o homem ele vai experimentar da misericórdia de Deus, ou o homem ele vai experimentar da ira de Deus. O homem ele experimenta da misericórdia de Deus quando ele ouve esta palavra, quando ele percebe a doçura dessa palavra e quando ele está preparado para anunciar para outros. Porque se ele fizer isto, ele vai estar indo para o céu de glória. Mas se ele não fizer, se ele ouvir essa palavra e achar azeda, repugnante, porque ele não está disposto a se arrepender, e sem arrependimento só existe um caminho que é largo e espaçoso, onde muitos adentram por este caminho. Coma o livro, leia, medite, pratique, para que ela seja doce para ti e para que você esteja disposto e preparado para anunciar esta verdade a outras pessoas. Fique com essa palavra e que Deus nos abençoe hoje e sempre.